E aí galerinha, vamos lá na nossa videoaula de hoje, beleza? Nossa videoaula de hoje vai dar continuidade ao assunto sobre triângulos, beleza? E aí, para dar continuidade ao assunto sobre triângulos, nós vamos falar sobre congruências de triângulos, beleza? Para que dois triângulos sejam congruentes, pessoal, lembrando, né? Vamos lembrar logo da definição de triângulo. O triângulo é uma figura geométrica plana que possui três lados e três ângulos, beleza? Então, lembrando dessa definição, nós conseguimos definir aqui a definição de congruência de triângulos. Dois triângulos são congruentes se somente se possuírem ângulos internos congruentes e lados que sejam iguais, beleza? Essa é a definição aí de triângulos, de semelhança de triângulos, tá? De triângulos que são congruentes. Então, dando continuidade, a gente chega nas suas propriedades. Certo? Só a definição, não tem muita coisa a se fazer aqui. Então, olha lá. Propriedades da consequência. Propriedade reflexiva, tá, pessoal? Então, olha só. Um triângulo A, vou colocar aqui, ó, um triângulo ABC, ele sempre vai ser côngruo dele mesmo, do triângulo ABC, certo? Essa aí é a nossa propriedade reflexiva. Um triângulo ABC, ele é congruente a ele mesmo, certo? A propriedade simétrica. A propriedade simétrica diz que se um triângulo ABC é côngruo de um triângulo A', B', C', automaticamente, isso só é verdade se somente se o triângulo A', B', C' for côngruo do triângulo ABC, certo? É a reflexiva. Se um corpo A é semelhante ou congruente a um corpo B, por definição esse corpo B é semelhante ao corpo A, beleza? A transitiva é o seguinte: se eu tiver um triângulo A e ele for congruente a um triângulo B, e por definição, o meu triângulo B for congruente a um triângulo C, por definição da propriedade transitiva, o meu triângulo A, ele é congruente do triângulo C. Eu não representei aqui os triângulos por três vértices, tá? Porque o espaço aqui é pequenininho. Então, ó, se A é côngruo de B e B é côngruo de C, por definição, A é côngruo de C, certo? Por definição. Então, eu tenho ali três triângulos. Então, A é congruente a B e B é congruente a C. Por definição, o A é congruente a C, tá? O primeiro é congruente ao último. Prosseguindo aqui, a gente chegamos em casos de semelhança, ou melhor, em casos de congruências de triângulo. Então, eu tenho aqui 4 casos básicos para a gente trabalhar com a definição de congruências de triângulos. Quais são eles? Primeiro, lado, ângulo, lado. Dado dois triângulos, eles só vão fazer parte da primeira congruência se somente se o meu lado, ângulo, lado do primeiro triângulo, vou chamar aqui de alfa, for iguais ou congruentes, ou tiver a mesma medida, tá? Do segundo triângulo, lado, ângulo, lado. E aí está o meu primeiro caso de semelhança, lado, ângulo, lado. O meu segundo caso, ângulo, lado, ângulo. E aí eu trabalho com essa definição aqui, ó. Ângulo, lado, ângulo. Ângulo, lado, ângulo. Se possuírem as mesmas medidas, eles possuem o segundo caso de semelhança. Ângulo, lado, ângulo. O nosso terceiro caso fala sobre a definição de quando eu tenho três lados congruentes. Então, aqui eu não vou ter os ângulos, tá? Do meu triângulo, apagando aqui, só para a gente exemplificar. E aí eu vou ter os lados, né? Não vou ter os ângulos e vou ter os lados. Beleza? Então, eu tenho um caso de semelhança aqui que possui o nosso terceiro caso. Esse lado é congruente a esse lado é congruente a esse lado é congruente a esse. Então, eu tenho um caso de semelhança lado,
lado, lado. E para finalizar aqui com os casos de semelhança, chegamos ao quarto caso de semelhança, que é o lado, ângulo e lado oposto. Lado, ângulo e lado, ângulo e ângulo oposto. Deixa eu apagar aqui, só para exemplificar, tá? Lado, ângulo e ângulo oposto ao lado, tá? Então tá aqui o meu beta. Lado, ângulo e ângulo oposto ao lado. Lado, ângulo e ângulo oposto ao lado. Então aqui eu tenho o nosso quarto caso de semelhança. Beleza, pessoal? Novamente, o quarto caso de semelhança trabalha com a definição de que dois triângulos serão semelhantes ou congruentes se somente se eu tiver a seguinte definição: lado, ângulo e ângulo oposto. Lado, ângulo e ângulo oposto ao lado. Lado, ângulo e ângulo oposto ao lado que a gente está trabalhando, beleza? São aí os quatro casos de congruências ou de semelhanças de triângulos. Prosseguindo, chegamos na relação de quê? Relação de desigualdade entre lados e ângulos. E aí essa é bem simples de poder entender, tá? Vou apagar aqui para melhor exemplificar. Dado um triângulo qualquer, e eu por um dos lados desse triângulo, tá? Por definição, na minha primeira relação, o ângulo externo, tá? Pode ser qualquer ângulo, tá, pessoal? Sendo ele externo ao triângulo, ele sempre será menor do que os dois ângulos não adjacentes a ele. Então ele vai sempre ser maior do que esse ângulo, vou chamar de beta, e esse ângulo que eu vou chamar de teta. Por definição, alfa é maior do que beta e alfa é maior do que teta. Mas também pelas definições que já estudamos, né, e eu já até falei para vocês na outra videoaula, por definição aqui, ó, o meu alfa tem que ser igual ao somatório de beta mais teta. Já estudamos isso aqui, tá? Já estudamos isso aqui. Lembrando também, né, que o somatório dos ângulos internos aqui, deixa eu pegar aqui um ângulo qualquer, vou pegar aqui um lambda. O somatório dos ângulos internos, né, beta mais teta mais lambda, tem que ser igual a 180, né? Dado um triângulo, a soma dos seus ângulos internos é sempre igual a 180. Já discutimos isso aqui na nossa outra videoaula, certo? Então, a primeira relação trata dessa definição aqui, tá? O ângulo externo a um triângulo, ele sempre vai ser maior do que os outros dois ângulos não adjacentes a ele. Quem são esses dois ângulos aqui? O beta e o teta. Então, alfa é maior do que beta e alfa também é maior do que teta. Mas por consequência das definições de triângulo, sabemos que o ângulo externo é sempre igual ao somatório desses dois ângulos não adjacentes a ele, que no caso é o beta e o teta. E por definição também sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo vai ser sempre igual a 180. Beleza? Certinho. Outra definição, a segunda relação trata do quê? A segunda relação trata do seguinte: se você tiver um ângulo, se você tiver um triângulo formado por três ângulos diferentes, certo? Por três ângulos diferentes, e aí eu vou colocar aqui novamente alfa, beta e lambda. Por definição, o maior ângulo desse triângulo vai estar oposto ao maior lado do triângulo. Então tá aqui. Esse é o meu maior ângulo, tá? Até pela definição da figura vocês conseguem perceber isso. Obrigatoriamente ele está oposto ao maior lado. Então esse cara aqui, ó, é o meu maior lado, certo? Então são relações que a gente pega aí dentro de um triângulo. Quando você olhar para o triângulo, você já tem que conhecer essas relações aí. Beleza, pessoal? Espero que eu tenha explicado aí essas definições. Vamos para o próximo tópico. O próximo tópico trabalha com as propriedades que existem dentro das definições do triângulo equilátero
tá? E aí essa parte não tem aí no módulo, tá? As definições, as propriedades do triângulo equilátero. Eu coloquei aqui para agregar mais conhecimento. Mas tem aí a definição do triângulo isósceles e a do triângulo retângulo. Então vamos lá para a do triângulo equilátero. Lembrando que o triângulo equilátero é todo triângulo que possui três lados congruentes. Por definição, os seus ângulos também são congruentes, né? Geralmente não. Os ângulos de um triângulo equilátero têm toda a mesma medida, né? Como a soma tem que ser igual a 180, 180 dividido por 3, então em todo triângulo equilátero o ângulo vale 60, certo? Então vamos lá. Dado um triângulo equilátero, ele possui três lados iguais. E aí, pessoas, lembra que a gente já tocou nesse assunto, tá? Eu já mencionei isso aqui com vocês. Num triângulo equilátero, a serviana que parte de qualquer vértice, lembra que a gente já estudou a definição de serviana, né? A gente já estudou a serviana, que a serviana pode ser uma bissetriz, pode ser a altura relativa e pode ser também o quê? A nossa mediana. Beleza? E em um triângulo equilátero, essa serviana, ela é as três coisas juntas. Essa serviana, ela é bissetriz. Essa serviana, ela é mediana. E essa serviana, ela é altura. Altura. Beleza? Essa mediana vai ser, essa serviana, ela vai ter as três definições. Isso, essa serviana partindo de qualquer vértice desse triângulo equilátero, tá? Tanto faz partir desse vértice ou desse ou desse. Ela sempre vai ter essas três características. Ela vai ser as três ao mesmo tempo, beleza? Se vocês lembrarem aí das definições, né? Vamos lá. A definição de bissetriz. Segmento de reta que divide um ângulo em duas partes congruentes. Mediana. Segmento de reta que toca ao lado oposto ao ângulo ou ao vértice de qual ela parte, né? Ela toca o lado oposto no ponto médio do lado oposto. E a altura, ela toca ao lado oposto, formando um ângulo de 90 graus. Beleza? São essas três características aí. Então, temos aí as propriedades vistas aí em um triângulo equilátero. Continuamos, chegamos aí ao triângulo isósceles. Vou apagar aqui. Desenhamos aqui o triângulo isósceles. E observem o seguinte, quais são as características aqui que a gente tem que levar em consideração, ou as propriedades, tá? Pessoal, no triângulo isósceles, por definição, os ângulos, ele tem dois lados iguais. Dois lados iguais e um lado diferente. Esse lado diferente, a gente chama esse lado de base do triângulo, tá? Não importa de como esse triângulo está construído. Ele pode estar construído de cabeça para baixo, ele pode estar construído de lado, ele pode estar construído inclinado. Só que esse lado que é diferente é sempre chamado de base do triângulo, tá? Lembrem disso. Vou apagar aqui só para não confundir. Esse lado que está construído de forma diferente, que é diferente dos outros dois, é chamado de base do triângulo. Nesse caso, é esse cara aqui, ó. Certo? Então, observe a primeira definição, a nossa primeira propriedade. Ela diz que em um triângulo isósceles, os ângulos que é formado pela reta que representa a base do triângulo isósceles são congruentes. Então tá aqui, ó. Essa reta forma esse ângulo e essa reta forma esse ângulo. Então, por definição, esse ângulo, se ele for chamado de alfa, esse também tem que ser alfa, porque eles têm as mesmas medidas, ele tem o mesmo valor, tá? São iguais. E o ângulo daqui de cima, ele pode ser maior ou menor do que o ângulo da base, vai depender aí do meu triângulo. Então eu vou chamar aqui de beta, certo? Essa foi a nossa primeira propriedade. Os ângulos formados pela base do triângulo isósceles são sempre iguais. Lembrem disso, tá? Outra definição é que a serviana que parte do vértice do ângulo que é diferente, do único ângulo que é diferente, essa serviana, ela também é as três situações. Ela é bissetriz, ela é altura
altura e ela é mediana. E aí, tá, pessoas? Lembrem, isso só acontece quando eu tenho uma cerviana que parte do vértice que é formado pelo ângulo que é diferente no triângulo isósceles, beleza? Quando eu tenho essa cerviana, ela representa as três. Se partir dessa, a cerviana não são as três coisas juntas. Se partir desse, a cerviana não é as três coisas juntas, tá? Ela só é as três coisas juntas se ela parte do vértice que é oposto ao lado que a gente chama de base do triângulo isósceles. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Observe que esse conteúdo, tá? Ele tem muita definição. Vamos lá, prosseguindo. Chegamos aí ao nosso triângulo retângulo. Beleza. Ao nosso triângulo retângulo, né? Ele é chamado de retângulo porque possui um ângulo reto. E aí a nossa primeira definição para esse triângulo, ou seja, a nossa primeira propriedade, né? Lembrando novamente. Triângulo é chamado de retângulo porque possui um ângulo reto. Um ângulo reto é um ângulo que vale 90 graus. E aí a gente tem o seguinte, ó. Se você tiver dois triângulos retângulos e, por definição, você possui a hipotenusa são congruentes e você possui um dos catetos que também seja congruente, então esse triângulo eles são semelhantes. Porque provavelmente não, por definição, o terceiro lado, ou melhor, o segundo cateto também será congruente, né? Professor, o que é isso? Hipotenusa, o que é isso, cateto? Beleza, boa pergunta. Dado um triângulo retângulo, os seus lados recebem nome específico, tá? O lado maior do triângulo é chamado de hipotenusa. Se você não conseguir enxergar o lado maior, basta você olhar o lado oposto ao ângulo de 90 graus. É chamado de hipotenusa, certo? É o único lado que você precisa conhecer do triângulo. O lado maior ou o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. Esse lado é a nossa hipotenusa. O que sobrar é cateto, tá? Então esse cara e esse cara são catetos, esse cara e esse cara aqui também são catetos, certo? Então, por definição, se você possui dois triângulos retângulos e eles possuem hipotenusas congruentes, possui um dos catetos que também são congruentes, então, por definição, esses triângulos são congruentes. Outra curiosidade em um triângulo retângulo. Dado um triângulo retângulo, a soma, vou chamar de alfa e de beta, a soma de alfa mais beta tem que ser igual a 90. Por que tem que ser igual a 90, professor? Novamente, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre igual a 180. Você já tem um ângulo de 90. Para 180 falta 90. Então, por definição, a soma desses dois tem que dar 90, certo? Ou seja, os dois outros ângulos de um triângulo retângulo é sempre ângulos que são complementares. Ângulos complementares são ângulos cuja soma dá igual a 90, né? Complementares dá igual a 90, certo? E por definição do triângulo retângulo, vamos desenhar aqui um triângulo bonitinho, melhor do que esse, tá? Vamos desenhar. Vou botar aqui meu triângulo retângulo. Vou chamar de triângulo ABC. E aí, para representar cada ladozinho aqui, eu vou colocar uma letrinha, tá? Minúscula. Estou chamando de Azinho porque está oposto ao vértice A. Vou chamar de Bzinho porque está oposto ao vértice B. E aqui eu vou chamar de Czinho. Certo? Lembrando que aí eu já sei o nome dos lados do triângulo, né? Hipotenusa, cateto e cateto. E aí a gente tem um teorema muito importante, que é chamado Teorema de Pitágoras, tá, pessoal? O Teorema de Pitágoras diz o seguinte, aí a gente já vem com uma relação matemática, tá? Que aí a gente vai fazer um cálculozinho. A definição diz o seguinte, que a medida da hipotenusa ao quadrado, é igual à soma das medidas de seus catetos também elevado ao quadrado. Ou melhor enunciando,
A medida da hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos, tá? Essa, na verdade, é a definição do teorema de Pitágoras. Beleza, pessoas? E aí a gente vai discutir os exercícios na nossa próxima aula, tá? Na nossa próxima aula a gente discute os capítulos desse conteúdo que eu dei hoje para vocês. Beleza? Até a próxima.